Olá, vamos seguir aqui com a biomecânica da coluna cervical. Lembrando que a gente está estudando a cervical porque é a principal causa de cefaleia tensional, né? Que são as cefaleias tensionais cervicogênicas. Ai, que nome horroroso, né? De feio. Mas nada mais é do que são dores de cabeça de fundo cervicais, certo? Então, vou aqui de novo com a minha magrela. E aí, gente, às vezes eu olho aqui no papel, minha colinha, vocês já estão ligados, né? Então, o que temos para falar de biomecânica da coluna cervical? Então, a coluna cervical, ela tem uma curvatura que deve ser de lordose, né? Que é a mesma ali da lombar e que é diferente da torácica, que é cifose. Essa minha aqui, ela não está, né? Porque ela tá toda torta de tanto que eu mexo nela. Mas, enfim, a curvatura, ela precisa ser côncava atrás e convexa na frente, ok? Se não sabe o que é côncava e convexa, vai dar uma pesquisada lá. Mas é importante você entender como que é essa anatomia da coluna cervical. Porque só a gente sabendo a normalidade que a gente vai entender a patologia, certo? E aí, o que ela faz, né? Quais são os movimentos da cervical? Então, a cervical, ela faz flexão, ela faz extensão, só para, né, quem tá acompanhando aqui, não acompanha os outros vídeos, isso aqui é meu occipital, tá? Então, aqui atrás da cabeça do paciente, aqui é o rosto do paciente. Então, por isso que eu fiz flexão para frente, extensão aqui para trás. Aí a cervical ela faz inclinação para a direita, inclinação para a esquerda, rotação para a esquerda, rotação para a direita. Esses são os movimentos básicos da cervical. E daí o que é importante a gente saber? A anatomia das facetas. Eu não tenho uma vértebra aqui solta para te mostrar, mas vou tentar fazer aqui para você entender. As facetas articulares da cervical, elas são inclinadas. Vamos ver, ai meu Deus, como que eu faço? Aqui, ó, inclinadas. E elas se deslizam, tá? Elas se deslizam. Isso quer dizer que a hora que eu faço uma inclinação, e uma rotação, né? O que ela faz? Ela junta dois movimentos. Então, ela sempre vai ter uma fase de translação, né? Então, ela inclina e roda. Nunca é um movimento que vai ser puro na cervical, né? Então, a gente tem esses dois movimentos. Então, quando a gente vai pensar que ela rodou, ela também, bem minimamente, ela inclinou, né? E quando a gente pensar que ela inclinou, ela minimamente rodou. E aí, eu tenho uma imagem assim que eu gosto de usar. Isso aqui é tudo importante porque vocês vão entender palpação e técnica, tá? Então, eu gosto de imaginar um surfista que tá entrando num tubo, tá? Na onda. Então, o que ele faz? Ele entra na onda. Agora eu vou dar uma de surfista, mas me perdoem, surfista, se eu estiver falando porcaria, tá bom? Porque eu nunca peguei uma onda, muito menos um tubo, né? Tô mais para jacaré e tomar caldo, né? Mas assim, ó, você entra na onda, inclinando, e aí depois você vira um pouquinho, né, a prancha, né? Porque você tem que continuar ali pra frente, né? Indo em direção ao mar. Então, ele inclina e roda, né? E aí ele vai. Não sei se foi bom ou se foi péssimo, mas enfim, você precisa entender que toda a movimentação da cervical na inclinação e na rotação sempre vão ter a junção desses dois movimentos. Por que é importante saber isso? Na hora da técnica, eu estou palpando o paciente. Meu paciente está com a cabeça aqui, deitado, aqui na minha mão. Os pés estão lá na frente, a cabeça dele está aqui. Eu estou palpando as vértebras dele. Eu senti que ele tem uma faceta aqui mais baixa, né, que ele está posteriorizado. Então, olha só, eu rodei. Quando eu rodei, a carinha da vértebra, né, olha aqui,
ela tá aqui na frente. Então, é como se eu tivesse a cara da vértebra aqui e as costas da vértebra aqui, certo? Então, a carinha dela está olhando para onde? Para a direita, né? Então, eu inclinei para a direita, ela está rodada para a direita. O que aconteceu na rotação? Ela inclinou também. Então, ela inclinou para a esquerda e rodou para a direita. Isso quer dizer que eu posso trabalhar de dois jeitos nela. Eu posso trabalhar a rotação, empurrando ela aqui, essa parte que está embaixo, empurrando ela para cima. Então, eu posso ficar mobilizando na rotação, mas às vezes o paciente tem dor nessa rotação. E aí eu tenho que pensar, bom, vou trabalhar essa movimentação de uma outra forma, vou trabalhar na inclinação. Então, se na inclinação ele não tiver dor, trabalhe na inclinação. Então, se ele está inclinado para cá, eu vou ter que empurrar para lá. Então, em vez de ficar rodando, eu vou ficar inclinando. Deixa eu coisar aqui. Estava tocando meu celular. Então, eu vou ficar empurrando ela da esquerda para a direita. Olha só que coisa legal. Se não vai por uma via, vai por outra via, né? E aí, isso tudo, acho que vale a pena você pegar aí seus parentes, seu namorado, sua namorada e fazer e treinar. Sente a palpação, né? Onde a pessoa falou que tá com dor, sente se tem um bloqueio. Começa a trabalhar uma mobilização sutil, gente. Você vai e volta, né? Mais pra frente, quando você estiver bom aí nessa manualidade, quem sabe você aprende o thrust, né? Mas, enfim, tem todo um passo pra gente chegar aí nessas manipulações mais rápidas, né? De velocidade rápida. Mas só com a mobilização você já vai estar resolvendo aí vários problemas. E muitas vezes, quando os pacientes eles têm uma dor aguda, a gente entra sempre com mobilização mais sutil, porque a gente tem que tratar o corpo de uma forma que ele não reaja ao contrário do que a gente queira, né? Então, a gente não pode causar mais dor, ou mais tensão, ou mais medo, né? Então, a gente geralmente vai com manobras sutis aí para tirar o paciente de uma dor aguda, de cervical, né? Tá bom? E agora a gente vai falar de uma super importante que causa muitos problemas, que é a anterioridade da cervical. Então, o que acontece? A anterioridade a uma vértebra cervical ou um bloco de vértebras, elas vêm para frente. Então, elas ficam igual a minha aqui, ó, reta. Se você pega um raio-x de um paciente com uma retificação cervical, você vai ver que tem um bloco ou quase toda ela tá reta e ela não pode estar reta, ela tem que estar com a curvatura, né? A C3 e a C4 tem que vir mais para frente, né? As outras têm que estar mais para trás, tem que ter uma curva homogênea. E isso, né, o músculo que puxa elas o escaleno e o longo anterior do pescoço, tá? Então, a gente vai ter que trabalhar aqui, ó, eles estão aqui na frente, ó, então a gente vai ter que fazer um deslizamento aqui para conseguir soltar essa musculatura e começar a devolver essa curvatura para o paciente. E a retificação, ela gera um grande problema para os discos intervertebrais. Por quê? Quando elas vêm para frente, o disco começa a ter uma pressão que não é mais no meio, não é mais bonitinho, né? Ele começa a ser forçado para trás, né? E aí, para trás e para lateral, quem vai encontrar? Vai encontrar o nervo, né? O plexo braquial e cervical. E isso pode gerar dor de cabeça ou então uma dor irradiada para o membro superior, né? E aí a gente pode ir sentindo, do mesmo jeito que a gente faz a palpação nos processos transversos posteriores e nas facetas ali pela parte de trás do pescoço, a gente pode pela frente também sentindo se tem dor, né? Ou se tem ali uma tensão naquela região, né? E aí a gente vai trabalhar, né? Podendo empurrar para trás, né? Que é uma manobrinha um pouquinho mais
chatinha, mas no momento aí de explicar sobre o tratamento a gente vai falar bem direitinho disso, certo? Então, a gente já viu a anatomia aqui normal, como deve ser a curva, como que é o movimento das vértebras e quando a gente tem essa perda dessa mobilidade.